Bom, Carlos, antes de mais nada, obrigado pela sua atenção de participar e dar essa entrevista aqui para os canais da Brain. E aí, Carlos, eu queria começar te pedindo para você contar um pouquinho da sua história profissional, a sua formação, e aí a gente parte daí, então. E aí, se você quiser já engatar também, que a sua história profissional se mistura muito com a história da Tajab, né? Falar também da história da Tajab, por favor, e desses 40 anos aí de empresa. Bem, na verdade é mais do que mistura, porque a minha história profissional é a Tajab, né? Eu nunca tive outra atividade a não ser um estágio que eu fiz durante a faculdade de engenharia. Ah, eu sou formado em engenharia civil pela FAAP, depois eu fiz um MBA em marketing pela SPM, fiz o curso de especialização em administração pela GV e fiz um mestrado em gestão e tecnologia na Poli. Eu tive um caminho, talvez, pouco usual em relação à parte profissional, porque quando a Tajab foi criada em 1983, eu não comecei, apesar de ter formado em engenharia, na parte de engenharia. Os meus sócios, que eram bancários naquela época e estavam trabalhando no Banco do Brasil, eles, quando eu comecei, eu toquei a parte administrativa. E eu não tinha experiência em engenharia, a gente contratou um engenheiro que ganhava um percentual do custo da obra e nos dava uma assessoria aí na parte de engenharia. À medida que os meus sócios foram se aposentando no Banco do Brasil e indo para a empresa, eu fui naturalmente migrando para a parte técnica. Então eu tive um caminho diferente. Eu comecei na parte administrativa, fui para a parte técnica e depois, quando o meu sócio se aposentou, eu fui gradativamente voltando mais para a parte administrativa e de gestão. Durante 30 anos eu fui diretor técnico da Tajab e há 10 anos, agora completando em fevereiro de 24, eu estou como CEO. Então é uma trajetória pouco comum e eu, talvez após 25 anos, empresa aproximadamente, eu comecei a participar mais institucionalmente do setor. Num primeiro momento, mais no Sinduscom, fazendo parte lá do Comitê de Tecnologia e Qualidade e assumindo algumas responsabilidades, e especialmente na atuação no acompanhamento da norma de desempenho, que estava naquele momento, há mais ou menos uns 15 anos atrás, não mais, 20 anos atrás, em 2000, 2003, estava começando e sendo conduzida pelo IPT. E o IPT, com vasto conhecimento e antigo no tema, estava colocando questões que, apesar de corretas, estavam fora da realidade econômica, social e do estado da arte aí das empresas do setor. Então eu comecei a atuar e defender do setor, e nós tivemos quase que, não digo embate, mas teve um certo conflito com eles, e aí, numa reunião lá na BNT, eu acabei assumindo a coordenação, sem ter me planejado para isso, e aí isso foi uma coisa marcante na minha vida, porque além do trabalho da norma em si, que eu dediquei mais de 1.000 horas de trabalho, eu ainda resolvi fazer o mestrado neste tema, e fiz a minha dissertação sobre o conceito de desempenho, né, que foi uma coisa. Então, a minha história profissional, né, muito focada numa primeira etapa, vamos dizer assim, primeiro, como eu disse, tocando a empresa na raça, né, o primeiro empreendimento que nós fizemos é o Edifício Tayana, que é o nome da minha filha, que hoje mora na Suíça. O escritório da empresa era na obra. Então, eu tocava a obra, eu atendia cliente, eu fazia o livro caixa, fazia um pouco de tudo. Isso, essa visão mais generalista foi importante para mim. E depois migrei para a área técnica, me aprofundei, e aí, nessa última fase de carreira agora, eu voltei mais para a gestão de uma forma geral, né? Então,
A Tajab, no dia 10 de novembro de 83, completa 40 anos de vida aí, né? Então, aliás, parabéns aqui da equipe da Brain. Desejamos mais 40 aí, pelo menos, pela frente. é isso aí. Carlos, deixa eu aprofundar um pouquinho isso que você passou rapidamente aí sobre a norma de desempenho, né? Porque é um marco no setor, né? E você conduziu esse processo. E eu acompanhei de longe, mas queria te perguntar sobre a adesão das empresas, né, à norma de desempenho. Quer dizer, até porque o Brasil é muito grande, muito diverso, as empresas também, consequentemente, né? Como é que foi essa negociação setorial aí, principalmente, sobre a norma de desempenho? Foi bastante difícil, porque o setor é muito pulverizado, são muitas empresas, diferentemente de outros setores onde você tem uma concentração maior, e há uma, vamos dizer assim, quase que uma inviabilidade de uma autoconsciência e de uma autorregulação para aumentar a qualidade. O setor ele reage muito a obrigações legais e pouco ele é proativo na autorregulação e no desenvolvimento. Então, quando a norma de desempenho começou, as empresas, de uma forma geral, ou ignoravam ou até atuavam contra de uma forma geral. Então, poucas empresas entendiam que o setor precisava se desenvolver aplicando um conceito que já era aplicado há muito tempo nos países desenvolvidos, né? Com a visão de que você tem que tratar do desempenho das construções, né? Fazer a tradução técnica das necessidades humanas em requisitos técnicos e independente da técnica que você utiliza, né? Acho que a grande mudança no conceito aí do desempenho é que você cobra o resultado final, mas não importa como você vai atingi-lo, né? Então, a estrutura tem que ter estanqueidade, tem que ter vida útil, tem que ter segurança estrutural, mas ela pode ser de alumínio, ela pode ser de aço, ela pode ser híbrido, ela pode ser de concreto, né? E o setor está muito acostumado a seguir prescrições, né? Então, eu tenho que executar uma estrutura de concreto, eu vou seguir a norma de concreto, né? E o desempenho, ele não tem essa receita de bolo, ele exige mais maturidade. Por um lado, ele estimula a inovação, ao cobrar apenas o resultado, mas essa liberdade tem um determinado preço. E ainda, talvez, o principal fator, que foi talvez a maior dificuldade, é a questão da vida útil, porque todo mundo tem dificuldade de compreender a necessidade, em primeiro lugar, né? Hoje, ao longo de 50 anos da vida útil de empreendimento, 20% é custo de construção e 80% é custo de uso, operação e manutenção. Uhum. E a equação do melhor custo global ao longo desse tempo, que é importante para a sociedade, ela está intrinsecamente ligada à concepção dos imóveis. Como o benefício decorrente dessa economia não é do incorporador, e como ele não tinha obrigação de conceber pensando no longo prazo, é natural e até compreensível de que ele construa pensando no menor custo de construção e não no menor custo global. Especialmente as empresas, o setor popular, os consumidores não têm a menor condição de avaliar isso, né? Uma fachada, por exemplo, concebida para uma vida útil de 30 anos, visualmente é igual a uma fachada que foi concebida por um tempo de vida útil muito menor, né? Então, ainda hoje há uma dificuldade, mas eu acho que a semente foi plantada, né? Num determinado momento, quando eu estava coordenando a norma, eu cheguei à conclusão de que ela tinha que ser publicada, e mesmo não estando com nota 10, estava com nota 6, porque se ela não fosse publicada, ela não mobilizaria o setor para fazer os ajustes necessários. E aconteceu exatamente o que eu imaginava. Depois que ela foi publicada, com 2 anos de prescrição, o setor acordou, se mobilizou, e aí
se organizou para fazer uma revisão antes que ela fosse efetivamente publicada e adiou a sua implementação. E foi nesse momento que o Fábio Vilas-Boas, da Tecnis, assumiu a coordenação, o que eu achei que foi excelente para dar uma renovada. Então, voltando para a sua pergunta, não só as empresas de engenharia, mas os próprios arquitetos. Eu lembro que na época conversei com o presidente das BEA do momento, eles falavam que eles estavam preocupados com sustentabilidade e não tinham tempo para cuidar de desempenho. Ocorre que desempenho e sustentabilidade andam de mãos dadas, né? Aliás, a razão filosófica para o qual houve a evolução na prática do conceito de desempenho foi a sustentabilidade. Não, maravilha. Não, perfeito. Eu queria entrar nesse tema mesmo, Carlos, porque todas essas falas aí suas em relação a essas dificuldades, a percepção do setor, custos adicionais, essa questão da autoconsciência, né? É a mesma história aí em relação à sustentabilidade, né? E a Tarjab, ela é muito reconhecida aí pelo mercado em relação a essas ações de uma forma mais global, né, do ESG. E aí eu queria te explorar um pouquinho em relação a isso também, quer dizer, como que vocês começaram essa jornada, em que pé que vocês estão hoje. Queria que você falasse um pouquinho sobre o ESG aí na Tarjab, por favor, Carlos. Eu acho que no caso da Tarjab, nós tivemos uma primeira etapa da empresa com prestação de serviços, com obras a preço de custo, chegamos a ter 15, 20 obras simultaneamente, e a gente teve uma safra de empreendimentos que tiveram custo de manutenção alto, de assistência técnica alto. E aí foi naquele momento que eu estava migrando da parte administrativa para a parte técnica, e a semente começou com a contratação do professor Sabatini, que até futuramente depois foi o meu orientador de mestrado, para dar uma consultoria permanente na Tarjab, que ele o fez durante quase 10 anos, ininterruptamente. Então, nesse processo que começou aí, a gente reviu todos os nossos procedimentos técnicos, né, obteve aí a ISO 9001, e a gente percebeu que a gente não tinha uma cultura de atendimento a normas e nem de conhecimento de normas. Então, essa foi talvez a principal semente, a principal motivação, né, em relação ao tema. Então, uma coisa que a gente percebeu, a própria norma de desempenho, como ela cobra o resultado e não a forma como ele é executado, muitas vezes, em inúmeras situações, atender a norma de desempenho é atender normas já existentes, normas que já existiam, né? Porque a gente tem normas na ABNT de muita boa qualidade. Por exemplo, as normas de estruturas de concreto, se a gente atende essas regulações, a gente está automaticamente atendendo a vida útil. A 6118, execução de estruturas de concreto, já está implícito nela uma vida útil de 50 anos, né, por exemplo. Então, talvez a facilidade e o caminho natural para a gente atender a norma de desempenho foi ter criado uma cultura construtiva de atender a normalização que não existe até hoje no mercado de uma forma geral, né? Muitas empresas grandes, tem uma empresa muito grande que me procurou e chegou à conclusão de que para ela, se ela estivesse atendendo as normas que já existiam, ela praticamente não teria custos adicionais e atenderia a norma de desempenho, né? Então, a questão, o que eu acho que talvez seja a maior contribuição da norma de desempenho, não é a norma em si, mas é a criação de uma cultura de cumprimento de normas que é essencial. E que, se a gente falar, por exemplo, eu tenho um genro que é alemão, que é engenheiro, e ele fala, mas existe a possibilidade de não cumprir normas? Por que vocês fizeram as normas, então, se vocês não cumprem? Então,
Então, é uma questão cultural mesmo, né? Aham. Então, eu acho que a norma de desempenho, ela trouxe, então, resumindo, na Tajab, uma preocupação em melhorar a qualidade de uma forma geral, um trabalho de consultoria de criação de procedimentos, atendendo normas, e aí acho que entra uma questão aí vamos dizer assim, do meu interesse particular no tema e nos estudos que eu fiz, e eu não tenho dúvida de que é algo que é importante para o país, né? E eu hoje me sinto orgulhoso de saber que, de alguma forma, isso ajudou, né? Não tem ninguém, né? Fui procurado por muitos alunos de pós-graduação e de mestrado aí pelo Brasil, pedindo ajuda e orientação para fazer teses, né? Uhum. Muitos consultores se desenvolveram, pessoas Uhum. que eu Sim. conheci. Então, eu acho que esse ecossistema que está por trás, os fabricantes de materiais se mobilizaram para produzir produtos, né? Produzir materiais que tenham requisitos de desempenho compatíveis com aqueles que os sistemas das quais eles fazem parte precisam atender. Então, eu acho que foi um movimento bacana que trouxe uma melhoria então, para a Tajab, a questão do aumento de custo, ela, ela não aconteceu tanto porque eu já tinha incorporado o atendimento às normas, né? Quem já faz isso tem pouco acréscimo de custo. Inclusive, da mesma forma, aconteceu do atendimento integral na UZP para certificações Uhum. ambientais. A Uhum. gente teve um degrau muito pequeno para subir, porque se você comparar os requisitos, por exemplo, do Aqua com a norma de desempenho, eles são muito parecidos. Desempenho e Uhum. sustentabilidade andam juntos. Não há como a gente tratar desempenho sem considerar a questão temporal. Uhum. Uhum. E não há como tratar sem sustentabilidade também sem falar em ciclo de vida, sem falar Sim. em vida útil, porque quanto mais uma edificação dura, mais demora para a gente extrair novos recursos da natureza. Então, acho Tá. que é uma questão importante. Carlos, deixa eu aprofundar um pouquinho isso que você falou dos custos adicionais, né? Até porque esse foi o tema do meu mestrado lá também na Engenharia Civil da Poli, né? E assim, por exemplo, lá no meu mestrado eu perguntei quanto é o custo adicional de uma construção sustentável para centenas de incorporadores, né? E eu dividi esse grupo de incorporadores em incorporadores que já fizeram construções sustentáveis e os que não fizeram construções sustentáveis, né? E os que não fizeram disseram que o custo é o dobro do que aqueles que têm experiência. Então, existe muita falta de informação, né? Os incorporadores não fazem porque acham que o custo é muito grande. Então, eu queria saber, na sua experiência, e você falou daquela empresa grande que disse que praticamente não tem custo adicional, né? Mas aí, na experiência da Tajab, quanto você diria que é o custo adicional de uma construção sustentável em relação à mesma construção se ela for convencional, sem certificar, vamos dizer assim, Aqua, vai? É difícil a gente falar o número porque há uma variação muito grande pela característica da obra, pelo tamanho e mesmo pelo grau de sustentabilidade que você aplica. Uhum. A gente pode obter uma certificação Aqua sem tirar nota 10, ou uma Uhum. certificação LEED, ou um ED. Então, varia bastante. Agora, atendendo ao arcabouço regulatório existente, atendendo às normas, a diferença é pequena e a gente tem casos aí que é 1, 2%, né? Agora, eu posso ter um posicionamento de produto, um posicionamento que tem, vamos dizer assim, ênfase. ênfase e eu atendo de maneira mais importante do que as normas, né? Uhum. A gente pegar, por exemplo, o
desempenho acústico que está na norma de desempenho, mas que conversa com sustentabilidade. Como o nosso estado da arte da engenharia ainda comparativamente a outros países ainda, né, especialmente o aspecto econômico, a gente tem requisitos de desempenho acústico que estão muito aquém daqueles que são praticados em outro mundo. Então, em empreendimentos de padrão maior, eu tenho que fazer um desempenho superior, porque senão o consumidor vai achar que eu não fiz nada, embora eu esteja atendendo integralmente a norma, né? E na sustentabilidade a mesma coisa, eu posso fazer, por exemplo, reuso de água cinza e criar uma estação de tratamento no próprio prédio, mas eu não preciso fazer isso para obter uma certificação Aqua. Então, depende muito do grau, mas para quem, a maioria das empresas que, quando falam num custo maior, não é por causa da sustentabilidade, é porque já não cumprem requisitos que eram obrigatórios antes disso e que são agora mais facilmente cobrados quando você parte para a sustentabilidade. E aí a diferença é grande. A diferença é grande. Então, essa empresa, não sei se eu me expressei bem, essa empresa grande que eu vi, ela falou, olha, o aumento de custo, grande parte não é em função da norma de desempenho, é porque eu nem conhecia algumas normas, então a norma de desempenho, ela deu visibilidade para outras normas, e a sustentabilidade deu visibilidade para a norma de desempenho. Então, é um encadeamento aí que leva a essa situação, e é claro que muitas empresas falam, poxa, no contrato meu com a Caixa Econômica Federal está explícito lá que eu tenho que atender, eu posso correr o risco de, retroativamente, a qualquer momento, ser feita uma auditoria e perceber que a coisa não... Então, eu acho que essa somatória, consciência, regulação, cobrança, é um pacote todo, mas o setor ele acaba mais reagindo do que agindo de uma maneira geral, excetuando as empresas líderes, ou as empresas que têm uma visão um pouco mais progressista em relação ao tema. Perfeito. Carlos, queria pegar um ponto, então, do ESG, que é a governança, né? A Tajab, eu sei que tem um conselho, mas apesar de não ser obrigatório, né? Então, eu queria te perguntar, primeiro, por que vocês optaram em implementar um conselho na Tajab, e quais são os benefícios de ter um conselho numa empresa que não é listada? No nosso caso, também, há mais ou menos uns 15 anos atrás, a Tajab é uma empresa familiar, que tem, né, e o nosso mote era profissionalizar a empresa, a gente queria uma empresa mais profissional. E aí nós começamos fazendo uma avaliação, até sem consultoria, na raça, assim, fazendo uma pesquisa sobre o que as empresas do setor imobiliário que são listadas tinham em relação à governança. A gente fez isso, uma pesquisa pelos portais, eu lembro que eu fiz uma planilha de Excel, assim, empresa A, B, C, tudo que tem, e aí a gente se perguntou o que vale a pena fazer, o que poderia agregar valor para nós. Nós começamos fazendo uma mudança na forma de sociedade, de pessoa física para holdings. Então, hoje, a minha holding patrimonial é que é sócio da Tajab, não eu, pessoa física. Isso gera mais blindagem de patrimônio, isso gera mais governança, regras mais claras, mais facilidade. E nós começamos fazendo um acordo de acionistas, onde a gente definiu uma série de coisas como a área de atuação da empresa, a política de dividendos, a política de remuneração, as regras de entrada, regras de saída, a política, por exemplo, de contratação de parentes, uma série de questões que nos forçavam a separar a família, a gestão e a sociedade. As empresas brasileiras, de uma forma geral, são empresas limitadas e familiares, onde há muita confusão entre o papel do dono e o papel do gestor. Então, por exemplo, remuneração é uma remuneração de mercado. Se o acionista está trabalhando, ele vai ganhar uma remuneração de mercado.
Se não for ele, alguém que entrar vai ganhar uma remuneração de mercado. Então, a partir desse acordo de acionistas e a partir de algumas decisões que eu acho que são quase que filosóficas, né? Vamos trabalhar com compliance, com rigor, vamos trabalhar com transparência, com prestação de contas, né? Outra coisa que nós colocamos no acordo é a obrigatoriedade da empresa ser auditada por uma das Big Four e de ter um sistema de prestação de contas. Então, quem está na gestão tem que prestar contas de uma determinada maneira. E o conselho, acho que foi um caminho natural, que a gente decidiu contratar um conselho consultivo. O conselho é formado pelos 3 administradores das 3 holding sócias da empresa e mais 2 consultores independentes, né? Não é simples, não é fácil. A gente, olhando para trás, teria feito algumas coisas diferentes. Acho que tem uma questão dos objetivos do conselho, do perfil dos conselheiros, da dinâmica que é criada, das pautas, do nível de maturidade. Então, a gente bateu cabeça, a gente errou, mas é um processo interessante e, de uma forma geral, eu acho que o principal benefício é que cria mais valor para a empresa. A gente percebe no relacionamento aí com bancos, com órgãos financeiros e com fundos, que essa governança melhor estabelecida, né, com um sistema de informações bem parrudo, bem definido, ela gera credibilidade, né? Eu tenho um sistema de informações que é auditado, eu tenho um conselho, eu tenho um acordo de acionistas, isso mitiga um pouco os riscos societários, as diferenças que tem. É muito comum quando você tem uma transição ou mesmo uma situação por morte de um fundador, um problema sério em algumas empresas, porque as regras do jogo não foram estabelecidas. E tem um mito aí de que governança é algo complicado, algo caro, que é algo para empresas grandes. Então, é possível uma startup que tem 2 ou 3 pessoas e que está começando, ter uma excelente governança, e não necessariamente você precisa ter um conselho. Você pode ter um conselho de sócios, você pode ter um mecanismo decisório claro, definido, você pode ter, por exemplo, conselhos compartilhados com outras empresas, né? Eu conheço algumas experiências interessantes de pequenas empresas cujos proprietários trabalham como conselheiros para outras empresas. Você junta 5 empresas e num dia uma empresa coloca os seus problemas, as suas questões, e as outras 4, por exemplo, colaboram, ajudam e vice-versa. E tem um aspecto, especialmente pequenas empresas, que é a conduta. Quer dizer, não adianta a empresa falar que é transparente, que age com ética, e que o cliente é totalmente demais, e que ele é o rei, que ele é o máximo, se você não trata bem os colaboradores dentro, se você, na hora que faz o negócio, não, sei lá, faz alguma coisa que não está contabilizada oficialmente. Então, para mim, governança tem a ver com a criação de instâncias dentro de uma realidade possível, de uma atitude e um exemplo pela conduta muito claro e muito divulgado, e eu acredito muito que isso gera valor e cria valor para a empresa, e acho que é um caminho legal. E aí conversa com o ESG, porque você consegue implantar uma jornada de longo prazo estruturada e tratando empresarialmente como se fosse qualquer outro planejamento estratégico da empresa. E eu acho que é um caminho bacana, que é o que a gente tenta seguir na Tajap. Muito bom, Carlos. E aí é muito do walk the talk, né? Não adianta ter só no papel se o exemplo real não acontece, né? E o talk the walk também, que hoje está falado. É verdade. E, aliás, você dá uma das aulas lá no curso de formação de conselheiros para empresas do setor imobiliário, né, que é excelente, porque aterriza aí os conceitos em alguém que está praticando, né? Então, o Aron começa lá com a parte mais conceitual, Aron Zilberman, né, com a parte mais conceitual, e você entra em seguida
falando da vida real como que é isso, né? Então, essa sua participação lá é riquíssima. Carlos, só para a gente encerrar aqui, eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre as iniciativas do Secov, né, nessa área de ESG. Você que é vice-presidente lá do Secov de Tecnologia e Sustentabilidade, eu sei que tem várias iniciativas lá. Te pedir para falar um pouquinho o que tem lá para as empresas que têm interesse de implementar ESG nas suas empresas. O trabalho do Secov ele está voltado a conscientizar as empresas e ajudá-las a iniciar uma jornada ESG. E aí, eu até comentei isso na aula de ontem, lá do curso do Secov, que a gente precisa tomar cuidado um pouco com os extremismos, né? Porque há muitas palestras, muitos consultores dizendo que se a empresa não caminhar rapidamente para uma agenda ESG, ela não vai ter futuro, ela vai morrer, né? E eu conheço muitas empresas que não estão muito preocupadas com isso, estão indo muito bem. Então, não necessariamente a gente partir para, né, a gente não partir para uma agenda ESG vai causar problema, a empresa pode seguir muito tempo sem isso. E a recíproca é verdadeira. Quem seriamente cuidar de uma agenda ESG também não tem garantia de sucesso, de longevidade, de perenidade, porque precisa cuidar de caixa, de produtividade, de inovação, de estratégia de mercado e assim por diante. Então, dito isso, eu acho que existem verdadeiramente boas razões para que as empresas caminhem para uma agenda ESG, e é uma agenda que é particular de cada empresa, que está associada aos recursos, aos desejos, à expertise, à vocação da empresa, e, de fato, se a empresa fizer isso, atrelada ao seu momento, à sua realidade, ela aumenta realmente as chances de ter sucesso no mercado, né? Porque os colaboradores valorizam isso, você retém mais talentos, você tem um apelo da sociedade que ainda é incipiente no Brasil, mas que tende a crescer em valorização de empresas que têm esse caminho. Então, a ideia nossa no Secov é ajudar, conscientizar e ajudar as empresas a começar. E a diferença em relação ao que ocorria no passado, né, a gente fala de desenvolvimento sustentável, do tripé econômico, social e ambiental há muito tempo, desde 1987, por aí, nessa década, e muitas empresas já fazem ações muito parrudas e muito boas, né, relacionadas a meio ambiente, tentam diminuir os impactos da sua produção no meio ambiente e fazem ações sociais também muito interessantes. Muitas empresas têm institutos, têm fundações e fazem ações sociais. A diferença é que a gente está migrando de ações pontuais para uma ação mais integrada ao planejamento estratégico da empresa. Então, o tema ele saiu de um departamento e subiu para o conselho. Então, hoje, ele tem que ser inserido na estratégia das empresas. É isso que a gente tem defendido. E levando em conta, como eu disse, a empresa não vai consertar o mundo, mas pode e deve dar uma contribuição. O que a gente fez até agora lá no Secov? A gente está criando cursos, né, para orientar nessa jornada. A gente criou um guia ESG. Antes da criação desse guia ESG, houve uma participação intensa do Secov na prática recomendada da ABNT para o ESG, que é o primeiro documento formal técnico do Brasil que trata desse tema. É um documento genérico, universal, e o guia ESG tenta fazer uma tradução dessa prática recomendada para a realidade do mercado imobiliário, né? Esse documento da ABNT foi publicado no final do ano passado e o guia do Secov no primeiro semestre deste ano agora. E, além disso, nós estamos especialmente trabalhando para fomentar as empresas a caminharem para a economia de baixo carbono ou carbono zero. Então, o Secov, a Abrainc e o Sinduscon estão participando de uma aliança hoje de gases de efeito estufa, que
que visa estimular as empresas, no primeiro momento, a fazerem inventários de gases de efeito de estufa, para, no segundo momento, poderem negociar com o governo e adotarem práticas para a redução dessas emissões, né? O que a gente tem certeza é que quem ignorar e não se organizar para fazer essas mensurações vai pagar imposto mais caro, vai ficar mais barato investir para fazer essa mitigação, que é justamente o objetivo aí das leis, né? O tema não pegou tanto no Brasil, mas hoje a questão das mudanças climáticas é pauta número 1 aí dos executivos da Europa, dos Estados Unidos. Fora isso, nós estamos participando em vários fóruns, eu sou conselheiro lá do CADES, que é o Conselho Ambiental de Desenvolvimento Sustentável da cidade de São Paulo. Nós estamos também conversando, tendo uma interlocução institucional aí com a Secretaria do Verde, Secretaria de Mudanças Climáticas, buscando divulgação, realização de eventos, né? E uma série de outras questões. A gente tem recebido muita gente, muitas startups e empresas que trazem soluções para caminhar para o ESG, né? Hoje as clean techs, né? Empresas que de alguma forma ajudam a diminuir a emissão de gases de efeito de estufa são uma prioridade. Então eu acho que a gente não pode de forma alguma ignorar esse movimento, que não é modismo, que é reversível, e ao mesmo tempo a gente não pode ser romântico de querer, né, fazer demais ou acima do que a empresa pode, porque a lucratividade é básica, é necessária, e a empresa não consegue exercer o seu propósito e contribuir com o mundo e criar valor compartilhado, né, que talvez seja... Eu acho que a criação do valor compartilhado, eu acho que é a materialização, a frase que demonstra esse caminho, né? A empresa não deve apenas se preocupar com a lucratividade dos acionistas, mas de alguma forma contribuir, né? E esse artigo do Michael Porter sobre valor compartilhado, que saiu na Harvard Business Review, foi um dos artigos mais lidos até hoje, e para mim ele sintetiza bem o porquê a gente deve caminhar nessa jornada, né? Então, essa é a nossa missão, é conscientizar, ajudar e botar a bola no chão. Perfeito. Esse é o objetivo. Legal. Só complementando aqui uma iniciativa que eu participei pelo Secovi, que foi a criação de padrões éticos internacionais para o setor de construção, que foi riquíssimo, e o Aron, inclusive, Aron Zilberman, do Instituto Cirela, ajudou a criar esses padrões de ética internacional, e de adesão gratuita e voluntária por parte de qualquer empresa que quiser aderir também. E aí eu vou pedir para colocarem aqui esses links, Carlos, do Guia ESG, desse artigo lá do Michael Porter, e também dos padrões de ética internacional no seu vídeo aqui. E, de novo, Carlos, agradecer muito pela sua atenção, foi uma conversa riquíssima, a sua experiência como profissional, como empresa, que certamente são inspirações aí para muitos que estão começando, muitos que já estão no caminho também. Então, Carlos, super obrigado e conte conosco sempre, tá bom? Eu que agradeço, obrigado. E parabéns pelos 40 anos da Tajab também. Obrigado aí a gente vai ter oportunidade de agradecê-los pessoalmente lá, pela placa que vocês mandaram para a gente lá. Ah, joia, legal, Carlos. Tá bom? Obrigado.